abrir o nosso coração para Deus, né? Vamos colocar Deus à frente, acima de tudo. Vamos declarar a Deus e a todo o ser espiritual e a todo ser humano que quiser ouvir a nossa dependência de Deus. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Senhor, nós somos cativos do seu amor. Como nós te amamos. Como nós precisamos do Senhor e como nós sabemos que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Não temos nada, não podemos nada, não sabemos nada, não enxergamos nada. Sem o Senhor, nós somos menos que um tronco de árvore envelhecido, corroído pelos carunchos, seco. Nós somos menos do que isso. Precisamos do Senhor. Usa, Senhor, para com cada um de nós da tua infinita graça. Dá-nos, Senhor, do teu infinito amor. Fala conosco, ajuda-nos, ensina-nos, corrige-nos, traga-nos de volta, Senhor, traz de volta à verdade aqueles todos que estão, infelizmente, enterrados na lama da mentira. Abre o nosso entendimento nesta manhã e fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda a forma da mentira, principalmente, da mentira. Livra-nos de toda a forma da maldade, principalmente da mentira. Livra-nos de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. Com honra, louvor e glórias ao Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês fazem parte de um grupo muito pequeno, mas de um grupo seleto. Por que seleto? Porque é um grupo de pessoas que amam a palavra de Deus. E sabem que aqui vão ouvir a palavra de Deus. Então é um grupo que eu creio, que agrada a Deus. Nós somos em poucos, viu? Pode ter certeza. Principalmente depois que nós paramos com o rádio, e não paramos com o rádio por conta própria, não paramos com o rádio porque o rádio parou, mas tudo bem. Nós não paramos com o trabalho, Paramos com o rádio, mas não paramos com o trabalho. Continuamos aqui pela internet, pelo Facebook, estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Estamos no aplicativo, na rádio web Graça e Paz, e estamos gravando aqui para o YouTube, no nosso canal do YouTube. Então nós temos usado aí das mídias sociais,
né, para divulgar a palavra de Deus. O nosso blog, o Twitter, o Facebook, tudo que a gente tem às mãos nós estamos usando. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Essa noite eu acordei, era 2h05, 2h03, para arredondar 2h05. E eu fiquei pensando um pouco na graça de Deus. Não sei se você já pensou na graça de Deus. Graça de Deus é um negócio fantástico. Graça de Deus, meu irmão, minha irmã, é um negócio maravilhoso, sabe? É tremenda a graça de Deus. A graça de Deus é demais. É pela graça de Deus que nós estamos aqui. E eu estava pensando, né? Se não fosse a graça de Deus, nós não comeríamos. Se não fosse a graça de Deus, nós não respiraríamos. Enfim, tudo é pela graça. E eu quero que você entenda isso. Tudo é pela graça. Não é, irmão, irmã, por mérito. Não é porque você merece. Não é porque eu mereço. Nós não merecemos nada. Deus faz pela graça dele. E a Bíblia nos ensina isso. E quando a gente tem esse entendimento, que tudo é pela graça, a gente valoriza Deus e para de achar que nós somos a última bolacha do pacote. Olha o que está escrito aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Meu irmão, minha irmã em Cristo, predestinados aqui, não quer dizer que Deus apontou o dedo para alguns e escondeu o dedo para outros, né? Predestinados aqui é segundo a presciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, né? Então, predestinados aqui é fundamentado nesta presciência de Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, o Deus da Bíblia, ele é soberano sobre tudo. Olha. Então, se você sabe que Deus é soberano sobre tudo, você já começa a não ter medo do diabo, né? Primeira coisa. A pessoa que tem medo do diabo é porque ele não sabe que Deus é soberano. Deus é soberano, não é o diabo que é soberano. Tem lugares que ensinam que o diabo faz o que quer, desfaz, faz, manda, desmanda. Tem até diabo que elogia pastor. Meu Deus do céu. Deus revela-se a si mesmo através e pelo seu Filho, Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 18.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Por causa disso que Cristo se declara como Deus. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe o que quer dizer Alfa e Ômega? Todo mundo sabe, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Então ele é o começo e o fim. Por causa disso que ele diz: o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só Deus pode dizer: eu sou. A gente às vezes fala essas bobagens, né? A gente fala tanta bobagem, né, irmão? Ah, eu sou pastor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque existem outros pastores. Houveram outros e haverão outros. Então eu não posso dizer eu sou, eu digo eu estou. Porque se houveram, hão e haverão, eu não sou, eu estou. Mas Deus é um só, é o mesmo que era, que é e que há de vir. Entendeu? Ah, eu sou advogado. Não, eu estou advogado. Porque existem muitos advogados. Existiram e existirão. Então você está advogado enquanto você está vivo. E depois que você morrer, você vai ser advogado de quem? O único advogado que nós conhecemos é Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Isso tudo é em função da graça de Deus. A graça de Deus, quando a gente entende e reconhece a graça de Deus, é uma maravilha. Às vezes, para a gente entender a graça de Deus é difícil. Por quê? Porque o homem, sendo um ser criado, nós somos criados, né? E sendo tudo que é criado, é finito. Tem fim. Só Deus não tem fim. Tudo que é criado um dia acaba. Né? As pirâmides do Egito, se você for lá, tiver oportunidade de ir, você vai ficar abismado com aquilo que você vê. Aqui na televisão a gente vê bonito, né? Mas quando você está lá perto, está tudo corroído. As pedras estão esfarelando por causa da poluição. Entendeu? Está tudo corroído, as pedras estão corroídas. Vai acabar, vai chegar um dia que vai acabar. Então, tudo que é criado é finito. O homem é finito, um dia tem fim. Então a gente tem dificuldade de entender aquilo que é infinito. Por causa disso, que através da misericórdia, irmão e irmã, através da misericórdia, Deus nos deu a Bíblia. Por que Deus deu a Bíblia para nós? Para que a gente possa raciocinar, entender, compreender, ter a palavra dele. E a Bíblia foi nos dada através da misericórdia de Deus. Isso é graça. A Bíblia é um livro vivo, atual, preciso, eterno. E a Bíblia mostra tudo o que Deus deseja que o homem saiba. Isso está escrito na própria Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso. Tudo
O que Deus deseja que o homem saiba está na Bíblia. Estou falando das coisas concernentes ao mundo espiritual, a Deus. Não estou falando de geografia. Geografia muda toda hora, né? Estou falando de matemática. Não, estou falando das coisas espirituais, das coisas divinas. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que são, ou melhor, as coisas reveladas? Essas que estão na Bíblia. Então, quando quiserem enrolar você já sabe. As coisas reveladas são as que estão na Bíblia. E se as coisas reveladas são as que estão na Bíblia, uma nova revelação é mentirosa, é falsa, porque ela não está na Bíblia. Olha como então Deus revela-se para nós na Bíblia Sagrada como soberano. Através da Bíblia, Deus se revela como soberano, como Deus. Deus revela-se a si mesmo na Bíblia Sagrada. E o que Deus quer de mim e quer de você? Que cumpramos todas as palavras desta lei. A lei aqui não é as leis do Antigo Testamento, né, que são dezenas. Não, são as leis que estão aqui escritas. É isso que é lei. Lei aqui não é os 10 mandamentos. Não, é tudo que está aqui. Tudo que está aqui se refere à lei de Deus para nós homens. E nós somos responsáveis. Deus nos fez responsáveis. Por causa disso que é importante, por causa disso que eu todos os dias trago aqui estudos para vocês. Todos os dias eu trago. Porque nesses estudos a gente aprende, né, com Deus, que Ele próprio, sabendo que somos pecadores, nos dá a graça. E a graça faz com que nós tenhamos também responsabilidade frente a esse Deus Criador. Se você for lá no Velho Testamento, e nós estamos falando aqui de estudo, né? Que pena que nosso tempo é tão pequenininho, né? Mas também ninguém iria aguentar a gente falando o dia inteiro aqui. O homem ajudou, Deus ajudou o homem desde lá do Éden, quando vestiu Adão, né? Já foi uma medida da graça de Deus para com o homem, né? Quando o homem se reconhece como pecador, e é difícil, viu? É difícil o homem se reconhecer como pecador. Ele sempre joga o problema para outras pessoas, né? Não, aquele é culpado, não, aquele é o responsável, não, eu fiz isso porque ele fez isso. A gente sempre joga o problema para outros. E nessa condição, quando a gente se vê como pecador, e é maravilhoso
quando a gente se reconhece pecador, deixa eu falar uma coisa para você. A graça de Deus só vai se manifestar na sua vida, na sua, meu irmão, minha irmã, quando você se reconhecer como pecador, como pecadora. Até que você achar que você não é pecador, que você faz tudo certinho, que você não mata, não rouba, né? Ah, eu sou honesto, pastor. Sim, mas ser honesto não é qualidade, não. Tem gente que acha que honestidade é qualidade. Não. Honestidade é uma coisa que Deus exige de nós. Que a gente seja honesto, não é qualidade. É o mínimo que um ser humano pode ser, é honesto. Não tem qualidade nenhuma em ser honesto. Mas quando a gente se vê como pecador, a gente entra em desespero. Porque a gente vê que nós não somos nada. Nós somos menos que um montinho de pó. Hoje eu estava varrendo aqui. Você vê como junta pó, né? Você pega lá, limpa. Aquele montinho de pó, nós somos menos que aquilo. Sabe aquela folha de árvore seca? Que essa época do ano tem muito, né? Nós somos menos que aquilo quando nós nos reconhecemos como pecadores. Porque quando a gente se reconhece como pecador, a gente entra em desespero. A gente vê a nossa culpa. E quando a gente vê a nossa culpa, nós vemos que somos dignos de condenação. E quando a gente se vê como pecador, a gente vê, meu irmão, minha irmã, que nós somos impossíveis. Não há possibilidade, existe a impossibilidade da gente agradar a Deus. E a gente só vai ver isso quando nós nos encontrarmos da maneira que nós verdadeiramente somos, pecadores. Pecadores. Nós somos pecadores. Aí a gente vê, meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou fraco, como eu sou insignificante, como eu sou o pó do pó da rabiola, como eu sou o cocô do cavalo do bandido. Mas a gente só vê isso quando a gente se vê como pecador. Dá uma lidinha na hora que você tiver um tempinho. Romanos, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. E quando a gente se vê nessa condição de desespero, de pecador, aí Deus entra com um negócio na nossa vida. Que negócio é esse que Deus entra? É com a graça. Você quer mais ou menos saber o que é a graça de Deus? Porque tem gente que não se toca, não sabe. Lá em Gênesis, capítulo, eu vou trazer um exemplo de graça de Deus. Nós, pecadores, agora eu vou trazer um exemplo da graça de Deus. Gênesis 3:21 está escrito assim: E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Graça. Adão e Eva, pecadores, condenados, né? Desesperados, culpados, impossibilitados de agradar a Deus. O que Deus fez? Foi por mérito? Foi porque Adão fez a oferta? Não. Foi pela graça. Por que Deus, né,
fez túnicas de peles para Adão e Eva, pela graça. Você quer um exemplo de graça? Gênesis 3:21. Deus pegou animais inocentes para cobrir as consequências vergonhosas do homem. Quando Deus faz isso lá em Gênesis 3:21, ele estabelece a forma que o homem poderia se apresentar diante dele. Que forma é essa? O sacrifício de um inocente no lugar de um culpado fará com que o homem pecador seja salvo. Quem que é o inocente? É o animal. Deus não falou para você matar um outro ser humano. Falou para você matar um animal. Né? Hoje não. Mas lá, no Éden, era um animal que morria para que a graça de Deus, através da graça de Deus, o homem pudesse ser salvo. Qualquer outra condição é descartada. Às vezes que a gente fala, às vezes abertamente para você, né? Olha, estão mentindo para você. Deus coloca, o homem só vai se apresentar diante de mim através do sacrifício de um inocente. Porque através desse sacrifício do inocente, o homem pecador é salvo. Qualquer outra forma que falarem para você, estão mentindo para você. Estão enganando você. Estão roubando você. Um inocente morre para que o homem culpado seja salvo. Graça de Deus. Por causa disso que Cristo, o inocente, o Cordeiro Santo de Deus, toma sobre si as iniquidades do seu povo e com o seu sangue precioso nos perdoa e nos salva. Com o seu sangue precioso nos lava. Com o seu sangue precioso nos apresenta justos diante de Deus. Você pode ler isso na Bíblia. A Bíblia diz isso. Não é o pastor Mário que está... Não, é a Bíblia que diz. Desde o Velho Testamento. Vamos lá. Isaías capítulo 53, versículos do 6 ao 10. E vou te dar uma passagem no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. E também capítulo 3, versículo 18. Isso é graça de Deus. Você acha que Adão e Eva mereciam isso? Não. Você acha que a gente merece? Não. Mas a graça de Deus, no passado, através do sangue de animais, se manifestava. E hoje, através do sangue de Cristo, se manifesta na vida de cada um de nós.
Mas o homem, meu irmão, minha irmã, não deixa de ter responsabilidade. Não pensa que Deus é... Entendeu? Deus não tem que ficar que nem esses caras lá de Brasília fazendo emenda da emenda da emenda que uma... Você já leu uma lei? Você não consegue entender, porque aquilo que está escrito está tudo emendado, 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 emendado. Chega no final, você fala, peraí, não entendi nada, vou voltar a ler de novo. Deus não faz isso, não. Deus dá responsabilidade ao homem. É assim que está acabado. Qual é a responsabilidade do homem perante a graça de Deus? Por que é importante você entender isso? Porque pode ser que você seja cristão há não sei quantos anos e não saiba disso. A responsabilidade do homem neste processo aqui da graça de Deus chama-se arrependimento. Sem arrependimento não tem graça. Pode enganar lá o pastor, pode enganar quem você quiser, mas a Deus não. Se não há arrependimento, não há graça. E o arrependimento gera a fé no único Salvador, que é Cristo. Tem outro. Então, a responsabilidade do homem é arrependimento e a fé em Cristo, óbvio, para ser salvo. Cristo foi aquele animal lá que Deus matou. Lá em Gênesis 3:21, pegou a pele do animal, e fez roupas para Adão e Eva. Cristo, aquele animal lá de Gênesis 3:21, simboliza, não estou dizendo que é, estou dizendo que simboliza Cristo. Aquele animal era sombra daquilo que Cristo seria. Aquele animal era o justo, porque animal não tem pecado, dado pelo injusto. O injusto é o pecador arrependido perante Deus, isso é graça. Porque Cristo também padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18, que eu já citei aí para você dar uma lida. Qual a nossa responsabilidade? Arrependimento. E esta responsabilidade, ela é revelada, hoje eu estou usando muito a palavra revelada, ela é revelada ao homem através da Bíblia, né? Por Cristo. Estou falando que a Bíblia é a revelação de Deus, né? Para o homem. E o Senhor diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha, porque, né? Você vai entender porque que Cristo fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Faz parte da graça. Deus, através de Isaías, né? Isaías 55, 6 e 7, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque a graça dele, esse se pode achar, é que a graça dele hoje está aí para quem quiser, mas não será para sempre. A graça será retirada, será recolhida, por causa disso que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Tem gente que parece que quer seguir o homem mau.
Ah, mas todo mundo faz. Hoje de manhã, gente, eu estava vendo um negócio na televisão. Eu não sei o que está acontecendo. Saber eu sei, né? Mas é que deixa a gente indignado algumas coisas. Lá no Rio de Janeiro, um caminhão, não sei se vocês viram, um caminhãozinho fechado, baú, capotou. Capotou e parece que na capotada, ou na capotagem, ele prensou uma pessoa, um policial, se não me falha a memória, embaixo dele. Então aquele caminhão estava lá capotado, com o policial morto lá embaixo. Para tirar o policial, tinha que tirar o caminhão estava carregado de mamões. Mamãozão bonito, né? Gente, aquele povo partiu em cima daquele caminhão que a polícia não conseguiu, largou. O cara lá embaixo do caminhão, morto. E o povo atacou aquele carregamento de mamão do caminhão. E a televisão mostrando. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Como o ser humano é idiota, não sei que palavra, é imbecil, é cretino. Como o ser humano é pecador, o sujeito estava morto lá embaixo. Ninguém se preocupou que tinha uma pessoa lá morta. Estavam subir, destruir um pedaço do caminhão para pegar mamão, gente. E não é pegar para comer, não, porque a gente vê quando a pessoa vai pegar para comer, o que também não se justificaria, né? Pega 2, 3 mamões, porque depois também. Não, era caixas e caixas de mamão. Quer dizer, eles estavam pegando para vender. Isso é o ser humano, corrompido, corroído pelo pecado. Isto é o ser. Quando você vê aí, o sujeito matou, esquartejou, é o pecado que está nele. Não há arrependimento, não há, portanto, a graça de Deus na vida dele. Ele não se vê como pecador. Você acha que alguma daquelas pessoas que estavam pegando mamão lá estavam se vendo como pessoas desalmadas porque estavam pisoteando em cima de um sujeito que estava morto? Esse sujeito tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filhos, tem amigos. Eles estavam pisando em cima, porque estavam lá na lateral do caminhão, o caminhão tombado, eles pisando e o corpo estava lá embaixo. Isso é o ser humano. É por causa disso que nós precisamos da graça, da compaixão de Deus, porque nós não somos. Veja bem, entenda uma coisa: nenhum de nós é diferente daqueles que estavam lá fazendo isso, porque eu não fiz isso, não faria isso, mas faço outras coisas. Você me tenta falar, eu nunca faria isso, que bom, mas faz outras coisas. Por causa disso que nós somos, todos nós, carentes da graça de Deus. Nenhum dos homens da Bíblia, Adão, Noé, se não fosse a graça de Deus, estava tudo no inferno. Fala que Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 12, no versículo 8 diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então você está me ouvindo, você está concordando, discordando, criticando, o que você estiver fazendo é pela graça, viu? Tudo é pela graça. Você tomou café da manhã, comeu lá o seu pãozinho, café com leite, foi pela graça. Você dormiu, acordou, você vai almoçar daqui a pouco, é pela graça, viu? Não se esqueça que Deus tem sido gracioso com você
E eu não me esqueço que Deus tem sido gracioso para comigo. Entre uma multidão de pessoas, uma multidão incalculável de pessoas que andam somente pela concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo, vontade. Então, numa multidão de pessoas que vivem pelo desejo, pela vontade da carne, pelo desejo, pela vontade dos olhos, pelo desejo, pela vontade da soberba da vida, ou dando liberdade à soberba da vida, Cristo derrama graça sobre você. Sobre mim. E qual a nossa responsabilidade? Arrependimento. O que? Ter fé. Este arrependimento e ter fé, dependendo do contexto, agora, por exemplo, arrependimento e ter fé quer dizer, qual a minha responsabilidade? Andar com Deus. Qual a minha responsabilidade no contexto de que Deus derrama sobre mim a sua infinita graça? É pregar aos perdidos. Mas não é pregar qualquer coisa. É pregar a justiça. Porque Deus é gracioso para comigo. Eu não posso deixar de fazer isso. Não é que ninguém queira me ouvir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para mim mesmo. Vou pregar para mim. Prego para mim todo dia de manhã. Você já conhece a graça de Deus? Se abra para a graça de Deus. Dê louvor a Deus. Porque Ele não ouve o louvor de todo mundo. Por favor, irmão, irmã, não dê esses louvores aí, essas coisas loucas aí. Se você está nesta manhã ouvindo, ou se você vai receber esse vídeo, se você vai entrar no YouTube, vai ver esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você, sem nenhum medo de errar. Você foi contemplado por Deus para ter uma vida justa e perfeita. Você está ouvindo? Então você foi contemplado por Deus para conhecer mais da graça, se arrepender, ter fé e viver uma vida justa, como vive aqueles que andam com Deus. A nossa graça nós conhecemos através do Cristo Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Todos sempre. Amém. Amado Deus, querido, santo e poderoso Pai, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, do mais profundo do nosso espírito, do mais profundo da nossa alma e do nosso coração.
Obrigado porque pudemos aprender e aprendendo reconhecemos da santa graça do Senhor nas nossas vidas. Alguém certa vez disse que graça é o favor imerecido de Deus. É exatamente isso. Não merecemos, como Adão e Eva não mereciam, mas Deus resolveu dar. Glórias a Ele que é bom. Glórias ao Senhor que derrama sobre nós a sua santa e poderosa graça. Esta é a minha oração, Senhor, de agradecimento, no nome do Cristo Jesus. Amém.